Então, complemento primeiro sobre a questão trabalhista não faz sentido, porque em 2012, o pessoal dizendo que eu estava trabalhando por comentários alheios não faz sentido, porque em relação à questão do Novo Testamento, eu não havia encontrado no Novo Testamento nada que sugerisse ou não trabalho num período de recuperação espiritual. Então, portanto, eu poderia ser criticado. Ah, mas eventualmente houve comentários anteriores que disseram isso. Sim, mas não faz diferença, porque se eu iria ler o Novo Testamento e não encontrasse nada que sugerisse que não se deve trabalhar em período de recuperação espiritual, e eu não encontrei verso que significasse isso, se ninguém tivesse falado nada, eu iria trabalhar do mesmo jeito só por causa do Novo Testamento. Então não faz sentido, não houve prevalência nessa questão, justamente porque o Novo Testamento sugeriria isso, pelo menos segundo a minha interpretação. Então, primeiro ponto. Porque eu fiz um comentário sobre a questão de. Não sei se estão falando sobre isso. Eu fiz um comentário contextual, não era um comentário específico, dizendo que, não, como se eventualmente eu vou sacrificar quem eu sou para eventualmente fazer o que é certo. Claro, primeiro que essa sim era a questão em 2021, eu achava que sim. Né? O que eu estou tentando dizer é o seguinte: claro que veja bem, há um certo limite de confiança, mesmo permissível pelo Velho Testamento ou pelos mandamentos, e que você, dentro desse limite de confiança, você não estaria sacrificando a você mesmo se você eventualmente obedece os mandamentos. Então, nesse sentido, sim, essa teoria faz sentido. O que eu estou dizendo é que poderia ser um conceito de morte espiritual se você ou sacrificar a si mesmo se você tem uma confiança além do limite do Velho Testamento, e para você obedecer os mandamentos, por exemplo, você teria que aí passar a sacrificar a si mesmo. Mas aí tem sentido. Eu estava fazendo um comentário contextual. Né? Então não é porque o pessoal está falando assim, não, mas então dentro do Velho Testamento, o limite do Velho Testamento seria o mesmo limite do Novo. Não. Ou isso, pelo menos, é muito discutível. Não é isso que eu quis dizer, não é isso que eu disse. Eu fiz um comentário contextual em que eu não precisava explicar que o limite do Velho Testamento ali é diferente do Novo. E sim, você tem alguma confiança, você não precisa sacrificar sua confiança para obedecer os 10 mandamentos, dentro de um limite específico. Né? Para você, no caso, não obedecer o que seria um limite do Novo Testamento, que seria um limite maior, né? Aí sim, aí você teria que eventualmente sacrificar esse limite maior para poder eventualmente se encaixar ali nos 10 mandamentos. E aí da onde também deriva toda a discussão sobre morte espiritual, morte de filhos espirituais, o que fosse. Né? Porque daí eventualmente haveria esse sacrifício do limite de confiança que seria maior. O que eu quis dizer foi que não, você não precisa sacrificar inteiramente a sua confiança para obedecer os mandamentos. Eu fiz um comentário contextual, não houve contradição nenhuma se eventualmente estão falando isso de maneira nenhuma. Não houve nenhuma contradição, justamente porque eu estava falando algo contextual, sem a explicação específica, porque não era ali não via a necessidade da explicação. É verdade, eu acho que você não precisa sacrificar a sua confiança para obedecer os mandamentos. Você precisa sacrificar o excesso de confiança para obedecer os mandamentos. Né? Então, fica esse complemento. Então, ali foi apenas uma. Havia explicação porque eu estou falando. Né? Então, claro que o pessoal eventualmente eu já estava esperando, na verdade. Né? Não era nada inesperado. Então, fica esse complemento no canal. Foi apenas uma besteira. Não foi algo que escapou ali. Né? Eu tinha ali o controle do comentário. Fica esse complemento do canal. Eu não estou entendendo a questão da dúvida. A questão da dúvida do pessoal, que eles pelo menos lançaram a dúvida e dizem que eu teria abandonado as pessoas, mas qual é exatamente a problemática disso? Eu não entendi qual é o argumento, porque os meus argumentos são o que realmente aconteceu, ou o que realmente aconteceu. Os argumentos deles eu não entendi o que foi ali, o argumento que eles ficam falando que me pegaram uma segunda vez, que eu acho que não aconteceu. Não tô conseguindo enxergar esse argumento deles. Nessa suposta segunda vez. Eu acho que, para mim, nem a primeira. Né? Essa é a grande verdade. Não estou vendo nem a primeira nem a segunda. Especialmente, eu não sei, porque eu expliquei justamente que havia dúvida, porque havia dúvida realmente, e ela me levou, apenas eu iria fazer ali a pesquisa posterior. Não tinha como eles falarem isso, porque a pesquisa sobre o tema de morte de filhos espirituais continuaria acontecendo. Né? Então, não estou vendo qual que foi a desses caras. Não entendi. Então fica o complemento do canal.